galera, vamos continuar trabalhando com o compasso. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre retas paralelas. Dessa vez nós vamos trabalhar com um compasso, criando retas paralelas. Tá? Para criar retas paralelas, nós também temos maneiras diferentes. Temos aqui 5 exemplos. Okay? No primeiro exemplo, a nossa reta paralela, o nosso primeiro exemplo, nossa reta paralela, só lembrando que é uma reta paralela, é aquela reta que vai passar uma do lado da outra, e ela sempre vai manter a mesma distância e ela nunca vai se encontrar. Então nesse nosso primeiro exemplo, você vai colocar a sua ponta seca no ponto A, vai fazer uma abertura qualquer do seu compasso e vai fazer um arco grande. Okay? Nesse arco grande ele tocou uma vez sobre a linha. Nesse ponto você vai chamar ele de ponto 1. Com a mesma abertura, sem movimentar o tamanho do seu compasso, você vai colocar ponta seca no ponto 1 e vai fazer um novo arco. Você vai reparar que esse novo arco passou em cima do seu ponto A. Tudo bem? E também tocou a linha. Onde ele tocou a linha, você vai chamar ele de ponto 2. A única coisa que falta agora aqui para a gente traçar nossa reta paralela é descobrir a mesma distância que temos agora entre essas duas partes. Então você vai posicionar a sua ponta seca no ponto 2, vai fechar a sua abertura até o ponto A. Ó, posicionei em cima do ponto A e eu vou levar essa abertura para o ponto 1 e riscar o arco do ponto 1, formando então aqui um ponto 3, ou xizinho. Tudo bem? Então eu vou agora alinhar o meu ponto A com o meio desse xizinho com o meu ponto 3 para criar a minha reta paralela. Vou chamar ela aqui de M. Ok? Então, exemplo 1. No exemplo 2, eu vou utilizar o meu compasso então de uma maneira diferente do exemplo 1. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer um ponto fora do eixo, né? Imagina que aqui, ó, esse ponto B aqui estaria vindo até aqui, então vou fazer um ponto ao lado. Fiz um ponto ao lado aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Vou pegar o meu compasso, ponta seca em cima do ponto O, abertura até o nosso ponto B, indicado aqui, e vou fazer um arco que toque 2 vezes a minha linha, formando então aqui o ponto 1 e o ponto 2. Eu tendo esses dois pontos formados, é só pegar a distância entre o ponto 1 e o ponto e transferir para a outra parte. Então, ponta seca em cima do ponto 1, abertura até o ponto B. Bem? Ponta seca no ponto 2, eu vou fazer a marcação, chamando essa marcação aqui de ponto 3. E com a minha régua, alinho no ponto B e no ponto 3 e traço a minha reta paralela. Desta vez, nós vamos conhecer o exemplo número 3. Novamente, você tem a sua reta e você tem o ponto onde você quer passar essa sua reta paralela. No exemplo número 3, você vai posicionar a sua ponta seca sobre o ponto, vai fazer uma abertura qualquer e vai traçar um arco. Traçando o arco, você acabou de formar o ponto 1, onde esse arco encostou na linha.
Continuando com a mesma abertura, sem movimentar a abertura, você vai posicionar ponta seca no ponto 1 e vai riscar a frente deste arco, montando aqui então o ponto 2. Novamente, ponta seca sobre o ponto 2 e vai voltar riscando aquele seu primeiro arco que você tinha construído. Lembrando que sem movimentar a abertura. Ok? Então vamos lá. Nesse ponto aqui você fez o seu ponto 3 e vai alinhar o seu ponto com o meio do ponto 3 ali onde encostou no arco. E a sua linha perpendicular está pronta. Como eu havia falado, existem 5 maneiras de se construir uma paralela. Mas 2 dessas maneiras são iguais a essa maneira aqui, ao exemplo número 4. Tá. A única coisa diferente é que no exemplo número 4 ele tem 2 variantes. Ele pode dar o ponto onde você quer traçar a sua reta paralela, ou ele pode dar a medida onde você quer traçar uma reta paralela. Tá? Então essa é a única diferença entre as duas. Tá? O que eu vou fazer aqui é explicar o exemplo número 4, falando sobre essas variações. Tudo bem? Então, no caso aqui, eu vou acabar desenhando um ponto. Tá? Então, vamos lá. No exemplo número 4, então, eu vou traçar uma reta paralela sobre esse ponto, ou com uma medida que ele dê. Para eu fazer isso daqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer são 2 retas perpendiculares. Lembra lá do comecinho? Então, 2 retas perpendiculares. Quando a reta perpendicular está fora da linha, vou fazer um arco que toque 2 vezes a minha reta. Vou usar aqui os 2 toques para fazer um outro arco. E vou traçar minha reta perpendicular. Dessa maneira aqui, é igual para os 2 casos, tá? Tanto se ele der a medida, ou se ele der apenas um ponto. Aí, como eu falei, eu preciso traçar 2. Não tenho um outro ponto, eu posso criar um outro ponto. Então, aqui nesse ponto, vou criar uma outra reta perpendicular. Quando o ponto está sobre a linha, ponta seca em cima do ponto, risquinho um para cada lado. Abre um pouquinho mais o seu compasso e vai fazer o xizinho. Tudo bem? Aí eu tenho aqui, alinho os 2 e traço. Ok. Feito essas 2 perpendiculares, o que eu posso fazer? É só eu transferir essa medida para o outro lado para traçar a minha paralela. Então, ponta seca aqui onde a perpendicular tocou a linha, abertura até o ponto D, e transfiro para o outro lado. Ponta seca onde a perpendicular tocou na linha e faço o risquinho. Aí aqui é só eu ligar o ponto com o meu risquinho. Deixa eu só dar uma alinhadinha aqui para ficar bonitinho. Aí. Tudo bem? Então aqui eu consegui uma reta paralela. Isso caso não tivesse esse ponto, ele tivesse me dado uma medida de 2 centímetros. Então eu vou fazer aqui pro lado de baixo, tá? Então eu vou pegar a minha régua e vou medir aqui 2 centímetros. 2 centímetros eu faço um ponto. Na outra reta perpendicular também
faço a mesma coisa, 2 centímetros, marco um ponto. Feito esses 2 pontinhos, é só pegar a minha régua e ligar os 2 pontinhos. Tudo bem? Acho que ficou simples aí para vocês entenderem. Bom, é isso aí, gente. Então, teve esses 5 exemplos aí, né? Então, até a próxima. Valeu.